Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje nós iremos dar sequência ao trimestre, cujo assunto é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós estamos na lição de número 3, cujo título é Jesus, o discípulo e a lei. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa tremenda está sendo esse trimestre. Que coisa maravilhosa. Como nós estamos sendo confrontados pelo Senhor através da sua palavra, a não apenas aprendermos a palavra, mas praticá-la. Temos aqui o tema Jesus, o discípulo e a lei. O Antigo Testamento é a sombra de tudo que iria ser concretizado em Cristo, como vemos no Novo Testamento. Então, as leis, as leis de Deus, né? A lei, como é que eu posso dizer? Os 10 mandamentos, né? Também chamado Decálogo, que são as leis morais. As leis cerimoniais também, né? Todo o ritual no tabernáculo e depois o ritual feito no templo. Também a lei, né? Então, quando Jesus nasce, ele abre uma nova era. O nascimento de Jesus, ele dá início ao período, não mais da lei, mas o período da graça. Mas isso quer dizer que, findando o período da lei, a lei ela fica esdrúxula, a lei ela deve ser abandonada, deve ser esquecida? Jamais. Nós vemos em Jesus que ele próprio, como nós vamos ver no período, ali na leitura bíblica em classe, que ele não veio desfazer a lei, ele não veio negar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então nada se perde. É interessante, o foco não apenas na prática, mas que a lei seja gravada nas tábuas dos nossos corações. Uma palavra, meu irmão, minha irmã, que ela sobressai aqui na revista, é a palavra integridade. Integridade. Daqui a pouco nós iremos ver, nos aprofundar nesse conceito de integridade, certo? Eu sou o professor Jonas Dias e este é o canal Eu Amo a Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Escola Dominical. Esse título é baseado numa frase que o pastor Antônio Gilberto, ele cita no final. Tem um vídeo comercial da CPAD, em que ele se apresenta, ele conta a sua história, e no final ele diz essa frase: eu amo a Escola Dominical. Certo? Quero aqui pedir aos irmãos, para esse canal crescer, eu preciso muito da colaboração de vocês, tá certo? Que vocês curtam, que vocês compartilhem, comentem alguma coisa, nos ajuda a melhorar esse canal, porque o foco dele é a glória de Deus. O nosso objetivo é auxiliar você, professor, professora, você aluno, aluna da Escola Dominical, a compreender, né, um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Né? Então, fica aqui o pedido, certo? Inscreva-se. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque às vezes também acontece de a gente assistir um vídeo, né? Até gostar, até mesmo dar like, mas não se inscreve, tá certo? Então confira, se inscreva no canal, ative os sininhos para poder ativar as notificações, para que a cada semana, quando nós postarmos aqui, você seja notificado, tá certo? E continuando aqui a lição, temos o texto áureo, né? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha aqui Jesus arrochando, né? Os escribas e os fariseus eram conhecidos por falarem de um jeito e agirem de outros. Foram chamados de sepulcros caiados. Por fora, bonito. Por dentro, apenas podridão, sujeira.
Então aqui eu destaco novamente a palavra integridade. O que vem dizer a palavra integridade? Um dos conceitos dessa palavra quer dizer ser um. Você vai ser um quando diante das pessoas, quando todos estão lhe vendo, e quando você estiver só, você vai agir da mesma maneira. Isso é ser íntegro. Isso é integridade. Então uma coisa é uma coisa é a reputação, é a sua fama, é o que os outros dizem de você. A outra coisa é como você se comporta quando está sozinho. É a manifestação do seu caráter, do seu verdadeiro eu. Então, integridade é ser um. Se eu me comporto de um jeito dentro de casa, eu tenho que me comportar da mesma forma lá fora, ou vice-versa. Então, se eu me comporto mal dentro de casa e me comporto mal lá fora, eu estou sendo íntegro, mas uma integridade negativa. Agora, se eu me comporto bem lá fora, se eu mostro um comportamento de santidade lá fora, e eu ando em santidade também dentro da minha casa, a minha família também vê a minha conduta de santidade, aí eu também estou sendo íntegro, mas uma integridade positiva, uma integridade boa, uma integridade que Deus ele deseja de nós. Integridade. Então, quando Jesus diz que a vossa justiça ela deve exceder, né? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, como a nossa justiça ela vai exceder, vai ser mais do que a justiça dos fariseus? Quando nós formos íntegros, não é? Interessante, profundo, não é? E ao mesmo tempo simples. Jesus é simples e ao mesmo tempo profundo. Vai entender que paradoxo, que coisa maravilhosa, não é? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, a verdade prática diz, os seguidores de Jesus, eles são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, ela nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Está vendo a integridade? Está vendo? Você vai pensar, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas vontades, elas vão ser lapidadas pela palavra de Deus, pela mente de Deus, pela vontade de Deus. E assim eu vou agir de acordo com os meus pensamentos, sentimentos e vontades agora transformados, né? Deus age no nosso agir e no nosso operar. O Espírito Santo age na nossa vontade, na nossa ação, nas nossas atitudes, né? Ele age em nós através da palavra de Deus. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que fica em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Como a leitura bíblica em classe ela não é extensa, então eu vou me dar a liberdade aqui de ler junto com os irmãos, tá certo? Até porque o texto bíblico é o mais importante, não é? E muitas vezes nós não lemos aqui por ser extenso, muitas vezes. Mas vamos lá, porque o Sermão do Monte, claro, a Bíblia toda é linda, é bela, mas o Sermão do Monte é muito gostoso de se declamar, é muito gostoso de se ler. Quando eu li aqui, né, Jesus dizendo, Mateus 5, a partir do 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então tá vendo? Aqui é que está a sua integridade. Aí é que está, como mencionei na lição anterior, a diferença de Jesus para os fariseus. O povo via que Jesus, ele falava diferente dos fariseus, porque ele falava com autoridade. E os fariseus não tinham autoridade, porque falavam e não praticavam. Né? Há uma frase que diz, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Veja que interessante. Então Jesus, se via em Jesus a prática do que ele falava, do que ele pregava, do que ele ensinava.
não nos esqueçamos que o Sermão do Monte tem 3 elementos principais: Jesus, o monte e os discípulos. E a função do Sermão do Monte é simplesmente Jesus, ali no monte, ensinar aos seus discípulos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é? Então vale ressaltar que essa lição, ela se amarra às anteriores, porque ela é a continuação de um mesmo discurso, que é o Sermão do Monte. Glória a Deus. Continuando aqui, versículo 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui Jesus fala da importância da lei, da importância dos mandamentos de Deus. Até o menor dos mandamentos, ele tem importância. Então Jesus não veio, né? Há quem até se confunda, não se atrapalhe, não se confunda pelo fato de Jesus ter curado no dia de sábado, por exemplo, né? Então assim, não digamos que com isso ele quer jogar fora a lei. Não. Eu já ouvi, né, até há um tempo atrás, de algum irmão, uma irmã, não me lembro exatamente, mas eu tinha essa consciência já de ouvir por alguns irmãos, de que o Novo Testamento não serve para o dia de hoje. É melhor se focar no Novo Testamento, né, porque o Antigo Testamento não serve para os dias de hoje. Porém, toda a palavra, ela concorda entre si. O Antigo Testamento é importante, porque, como disse lá no início, são as sombras do que viria, as sombras, né, do que viria e que foi concretizado em Jesus no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de Jesus, o Novo Testamento mostra Jesus. O Antigo Testamento mostra as leis que se devem ser praticadas, né, que devem ser praticadas, prática. O Novo Testamento mostra as leis que devem ser guardadas no coração. É de dentro para fora. Não é apenas o exterior, mas é mudança de mentalidade. Até interessante, a palavra arrependimento. Uma vez eu vi um pastor dando em um livro, se eu não me engano o livro é A Psiquiatria de Deus, bem interessante. Esse pastor, ele dá o conceito de arrependimento. Ele explica que o Antigo Testamento, ele aborda a questão do arrependimento como uma mudança de prática. Então, uma hora Deus ele cria o mundo, outra hora ele se arrepende e destrói o mundo com o dilúvio. Não é um remorso, sabe? Não é Deus dizer, eita, colocar a mão na cabeça e dizer, o que foi que eu fiz? Que burrice eu fiz? Jamais Deus diria uma coisa dessa. Não é? Porque jamais ele erra. Mas mostra uma mudança de prática, de atitude. O Novo Testamento já trata a questão do arrependimento como uma mudança de pensamento sobre tudo que se deve... como é? Aquele versículo... Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. E como eu transformo os meus pensamentos? Lendo a palavra de Deus, não é? E colocando na minha mente a mente de Deus, através da sua palavra. Continuando aqui, qualquer dúvida, irmãos, qualquer sugestão, qualquer reclamação, por favor, deixe nos comentários, tá certo? Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, veja a importância de todos os mandamentos. Então, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, então ensinar também aos homens a errar, será chamado menor no reino dos céus. Menor. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar de maneira correta, integralmente, será chamado grande no reino dos céus. Aí o versículo 20, que é o texto áureo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus.
Vamos aqui para a introdução. Na introdução, o comentarista diz o seguinte: nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de nós, seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, veja bem, a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e, finalmente, analisaremos a justiça no reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor, ele não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Irmãos, foi comentado na aula passada, veja bem, quando diz que Jesus cumpriu e os aperfeiçoou. Os 10 mandamentos. Quando nós sabemos que os 4 primeiros mandamentos se referem ao relacionamento do homem com Deus, e os outros 6 mandamentos se referem ao relacionamento do homem com o seu próximo. Jesus, quando ele veio, ele não só cumpriu esses 10 mandamentos, mas ele os aperfeiçoou. Veja bem, o foco era os 10 mandamentos, ok? Jesus agora tira o foco dos 10 mandamentos e coloca o foco nos 2 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu os 10 mandamentos, mas aperfeiçoou. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, cumpre, além dos 4 primeiros mandamentos, o que mais tiver de cumprir. Ele excede os 4 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas vai além dos 4 mandamentos, dos 4 primeiros mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo, ele vai além, muito além dos 6 mandamentos seguintes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Certo? Jesus, ele cumpriu toda a lei. É o título do tópico 1. Jesus cumpriu toda a lei. O objetivo desse tópico 1 é mostrar justamente, simplesmente, né, que ele cumpriu a lei. Certo? Então, subtópico 1, vamos lá, subtópico 1, um compromisso com o passado. Aqui no subtópico 1, entre outras coisas, o comentarista diz, assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Uma vez houve uma explicação do pastor Samuel Câmara bem interessante a respeito do velho e do novo, coisas velhas e coisas novas. Veja bem, essa questão, o que se deve preservar do passado e o que se deve reter do novo. Então nós pesamos entre o velho e o novo pela balança do bom ou do ruim. Veja bem, aquilo que é ruim e é antigo deve ser descartado. Os costumes na igreja, os costumes nas nossas vidas, né? Quando eu falo costumes, usos e costumes na igreja, uma vez que a igreja é formada por seres humanos e são falhos, né? Então aqui e acolá vem um costume antigo que trazemos de antigamente, analisar se é bom ou se é ruim. Se é bom, se é ruim, deve ser descartado. Se é bom, deve ser mantido. E o mesmo se dá ao novo. Quando entra algo de novo na igreja, analisemos. O que está para entrar na igreja de novo é bom ou é ruim? Se for algo negativo, se for algo que a Bíblia condena, tem que ser extirpado imediatamente. Mas se for bom, deve ser abraçado. O Espírito Santo nos ajuda na obra de Deus, né, a de repente fazer algo novo. Veja bem, um exemplo de coisa nova, o uso das tecnologias, onde que há 20 anos nós pensaríamos, né, de poder assistir aula com o próprio comentarista da lição. Quer dizer, há 20 anos atrás, não se via nem o rosto, não se conhecia nem o rosto do comentarista das lições bíblicas.
Hoje, com a tecnologia, né, usada para o bem, para o reino de Deus, nós entramos no canal do CPAD e vemos o próprio comentarista dando uma explanação da lição, certo? Então, o que é ruim, o que é bom, né? O que é velho, que deve ser mantido, aquilo que é bom. O novo, que deve ser abraçado, também aquilo que é bom, ok? Jesus não veio destruir a lei. Nesse subtópico 2, o comentarista, entre outras coisas, ele diz: Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, né? Não retrógrada, nem estática. Ela é dinâmica. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista, né? Nos salmos aqui, quando vemos Salmo 1, né? Versículos 1, 2 e 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu acho tremenda essa figura, eu gosto muito de comparar com a visão da paisagem, tá certo? A visão da paisagem. Se você congrega numa Assembleia de Deus, e se na sua congregação ela tem uma pintura de uma paisagem, então por trás do púlpito, certamente vai ter a figura das árvores e um rio correndo no meio. Veja bem, as árvores estão no leito do rio. Elas estão sendo regadas na parte que mais importa. Porque se nós tirarmos todas as folhas de uma árvore, ela morre? Não, ela não morre. A tendência é ela continuar, nascer novas folhas, não é? Se nós cortarmos os galhos da árvore, a árvore morre? Não, muitas não, continuam vivas. Se a gente cortar toda a árvore ali, cortar o caule, né, da árvore, ela morre? Muitas voltam a florescer ali do caule, né, torado, digamos assim, cortado. Mas se arrancarmos a árvore pela raiz, sim, ela morre. Então a árvore que está no leito de um rio, ela está sendo regada na parte que mais interessa, no seu órgão vital, que são as suas raízes. Elas são nutridas diretamente nas suas raízes, certo? Então assim, a raiz da árvore é como o nosso coração. Coração, entenda por coração, a sede dos nossos pensamentos, desejos e vontades. Então a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui dá referência, Salmo 119. No Salmo 119, um dos versículos diz: escondi a tua palavra no meu coração. Veja a palavra coração. Para eu não pecar contra ti. Certo? Então a palavra de Deus é a água que rega o coração e que nos nutre e que nos torna cada vez mais melhores, eficazes, prósperos. E o interessante, irmãos, quando o comentarista fala questão progressiva. Entenda-se a igreja como um hospital. A igreja não é já o céu. Ela é a porta dos céus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Mas elas podem ser comparadas a um hospital. Somos pessoas doentes ainda por causa do pecado, mas em tratamento. E a nossa alta desse hospital é no arrebatamento, quando Jesus nos levar, ou quando chega a hora de cada um de nós e Jesus diz: venha, chegue. E Jesus nos leva à hora do falecimento, né?
Então, a hora em que Jesus nos levar, seja através da morte física ou através do arrebatamento. Esse é o momento da alta. Mas somos pessoas em processo, né, contínuo. Enquanto habitarmos... Um dos livros de Billy Graham, né, um grande evangelista, o pastor Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX, ele que faleceu, acho que fez ou vai fazer 4 anos, se eu não me engano, que ele faleceu. Que o Senhor levou, né? Que está na eternidade. Então, em um dos livros tem uma frase que eu guardei, até hoje eu lembro, que diz assim: sempre seremos pecadores enquanto habitarmos neste corpo mortal. Então, eu sempre serei um pecador enquanto habitar nesse corpo mortal. Claro, não nos esqueçamos da diferença entre o crente, o que peca, e o ímpio que peca. O ímpio, quando peca, ele sente a alegria do pecado, porque o Espírito Santo não habita nele. Ele tem apenas a natureza pecaminosa e ele peca continuamente. Já o crente não. O crente, ele é sujeito a pecar. E muitas vezes ele peca. Mas o crente, ele sente tristeza quando ele peca. Porque o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo se entristece com o pecado. E o crente pede perdão a Deus, ele se arrepende, ele muda a sua prática. Essa é a diferença do pecador crente para o pecador ímpio. Ok? Continuando aqui, subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Né? O comentarista aqui, ele vai dizer: assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Como foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Certo? Então, Jesus, ele dá uma versão melhor do que a versão que foi dita aos antigos. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento. Ele não negou, veja bem, mas as harmonizou plenamente. Veja bem, a harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A harmonia entre o bom antigo e o bom novo. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam a lei para abusar do povo, muitas vezes para impor ao povo uma carga pesada que eles mesmos não eram capazes de suportar, né? Então o Senhor Jesus, ele aperfeiçoou, né? Como nós demos os exemplos dos 10 mandamentos, que Deus resumiu aperfeiçoando em apenas 2 mandamentos. Então o alvo agora são os 2 mandamentos. E os 10 mandamentos se tornam agora consequência. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, consequentemente eu não vou ter outros deuses diante do Senhor. Eu não vou usar o nome do Senhor em vão. Eu vou guardar um dia para louvar o Senhor. Veja aí, se você me acompanha até agora, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós condenamos os adventistas porque até hoje guardam sábado. Mas nós dizemos que o domingo é do Senhor. E aí? Nós guardamos o domingo. O que é que você tem a dizer sobre isso? Né? Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou cumprir, né? A consequência é essa. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, automaticamente eu não vou matar, não vou roubar, não vou cobiçar, né? Como já foi explicado. Continuando. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. Né? O objetivo desse tópico 2, ele é comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. A teoria da lei com a prática, né? Com a interiorização. Quando se fala de lei no Antigo Testamento, geralmente fala-se de práticas exteriores. Quando se fala a questão do Espírito, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, então a atitude do coração, a postura do coração, que resulta em práticas santas.
Subtópico 1. O que significa a expressão letra da lei? Então, subtópico 1, temos aqui, essa letra, né, ela tem a ver com proibições. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Se você pegar os 10 mandamentos, né, que é a lei, quando se fala de proibições, perceba que fala muito não. Então é um texto repleto de nãos. Não, não, não. Não terás outros deuses, não matarás, né? Não, não, não. Quando Jesus fala amai, então não é apenas, quando fala de não, fala de não agir, né? Além de guardar o dia de sábado, tá certo, ação, mas a grande maioria é de não, não, não. Quando Jesus ele fala para amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, já fala de ação, já fala de mover, fala de agir. Deus, ele é vida. Deus, ele é a própria vida. E tudo que é vivo é dinâmico, né? Então Deus, ele é amor. O amor, ele é dinâmico, porque o amor é vivo, né? O louvor de Deus de Paula, só me vem. O amor é mais, também é paz, o amor é vida. Então o amor, ele é dinâmico, né? A lei, ela é um pouco bruta, um pouco seca. A lei, ela precede ao castigo, não é? Mas quando fala da questão do espírito, bem, vamos continuando aqui, né? Porque, vamos lá, minha mente trabalha muito, deixa eu ver aqui, vamos situar. É porque vocês me viram ensinando presencialmente. Às vezes dá um clique na minha cabeça, eu fico, né? Porque às vezes tem muita coisa na mente para falar. Então vamos lá. O que a expressão da lei significa? Ok. Sim, eu falava que a lei ela é seca, né? Que a lei precede o castigo para quem não cumpre. Quando Jesus ele veio, resumiu, né? E ele fala de prática de interiorização e de uma vida de amor. Uma vida de santidade é uma vida de amor, tá certo? Acabou a condenação? Não. Quem vive em pecado, o inferno espera, certo? Mas o foco, né? Digamos assim, a vida de temor, ela é trocada pela vida de esperança, tá certo? Subtópico 1, vamos para o subtópico 2. A perspectiva teológica da lei. O comentarista diz, em suas cartas, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo ele deixou bem claro que o Senhor Jesus ele cumpriu toda a lei e que por isso ele pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Uma nova aliança que concede justificação e paz. Veja a palavra paz. Paz ao salvo. Tá certo? Interessante esse conceito de justificação. Justificação. A questão de justificação. Eu sou justo. Veja bem. C.S. Lewis, ele foi um escritor, ele que também era professor de literatura e mitologia grega, veja bem. E ele escreveu uma série de livros chamado As Crônicas de Nárnia, certo? No primeiro livro, que alguns livros fizeram os filmes, né? Tem uma passagem, tem os meninos, um dos meninos, se eu não me engano, até o nome é Pedro, e ele trai os seus irmãos, e termina entregando os irmãos dele para a bruxa, veja bem. Então, pela condenação, para salvar agora a vida dos meninos, Pedro, que foi quem traiu, ele tinha que morrer. Mas o leão, Aslan, se deu para morrer no lugar de Pedro, certo? Então salvou a Pedro e todas as crianças da bruxa. A bruxa simboliza o diabo, as crianças simbolizam o ser humano, nós, né?
e o leão simboliza Jesus. No final tem a coroação. E o leão, ele vai coroar esse menino rebelde, Pedro, e dá a ele o título de o justo. Aí você pensa, ora, né? Como assim justo? Se ele foi quem traiu todo mundo. Mas ele foi justificado pela morte do leão que ressuscita, né? Então assim, a mesma coisa somos nós. Então nós somos considerados justos, não pelas obras, né? Não pelas obras, mas pela obra de Cristo. Jesus morreu em nosso lugar. Então ele agora nos purifica de todo pecado. Então nós somos justos, porque é Jesus quem nos justifica, quem nos torna justos, não é? Subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Temos aqui, hoje os cristãos são declarados justos por mérito da obra de Cristo, como nós acabamos de comentar. O novo concerto, mais adiante, o novo concerto, a nova aliança, revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais a letra pesada da lei, que gera a morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior dinamizado na vida do Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedras para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Não é? Glória a Deus. Glória a Jesus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então agora, nas nossas orações, né, que nós possamos entregar os nossos corações ao Senhor e dizer, toma o meu coração, toma os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades. Não é? Seja feita a tua vontade na minha vida. Não é? Que a tua palavra, não é, me ajude a esconder a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E que nós possamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Temos aqui o subtópico 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Não é? Então Jesus Cristo é quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então é interessante, né? O propósito da lei para nós. Então as leis, elas deixam, como foi mencionado, né, de serem apenas gravadas em pedras, como o Decálogo, né, Moisés, mas ela vem a ser cravada no nosso coração. Tá certo? Fala de comunhão. Isso tem a ver com o véu do templo que foi rasgado no sacrifício de Jesus. Agora todos nós temos acesso ao Pai. Apenas o sacerdote tinha acesso a Deus. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso a Deus através da dinâmica do tabernáculo, não é? Mas o véu que separava o santo dos santos de todo o resto, ele foi rasgado. E agora eu, você, cada um de nós podemos entrar livre na presença de Deus. Então a lei fala muito do medo da morte. O Espírito fala muito do amor a Deus, né? De nos aprofundarmos no relacionamento com Deus em amor. Então Deus, ele é sempre eterno. O que quer dizer a palavra sempre eterno? Ele sempre existiu. E nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. E em determinado momento ele criou o ser humano para fazer parte deles, dessa dinâmica, desse relacionamento de amor eterno. Né? O que veio atrapalhar foi o pecado. Mas aí veio o pecado, ele se tornou abismo entre Deus e a humanidade. Mas Jesus veio para morrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. E através dele, nós agora temos uma comunhão muito mais profunda com Deus. Nós estamos voltando cada vez mais a sermos imagem e semelhança de Deus. Tópico 3, a justiça do reino
de Deus. O objetivo desse tópico 3, ele é de conceituar, né, dar o conceito dessa justiça do reino de Deus. Subtópico 1, quem é grande no reino de Deus? Tem aqui, Mateus 5, 18, 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, os que removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Certo? Então aqui está essa separação de quem é grande e de quem é pequeno no reino de Deus. É pequeno aquele que omite algum mandamento, omitiu um mandamento, por pequeno que seja, do reino de Deus, então ele é considerado menor no reino de Deus. Mas aquele que procura, né? O Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então aquele que considera o seu caminho conforme a palavra de Deus, sem exceção, então ele é considerado grande no reino de Deus. Tópico 2, a justiça do reino de Deus. E o comentarista prossegue, mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Legalista é a pessoa que tem aquela figura de santidade, mas que no fundo não é. É o hipócrita. Então, por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, mais elevada, é uma justiça interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa e assim entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, né? Nós já, né, comentamos, então creio que aqui, para o momento, é certo que sempre há muita coisa a se dizer, né? Mas, como já comentamos aqui, se eu for comentar dentro dessa minha bagagem que eu trago, eu vou terminar sendo redundante, né? Eu vou bater na mesma tecla. Então, temos aqui em seguida a conclusão. Para que serve a conclusão? A conclusão serve para dar um resumo, ela traz um resumo da lição e ela serve para mostrar uma atitude que devemos tomar diante dessa lição. Então, como devemos agir diante da lição de hoje, desta semana? Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, como um hipócrita. Porém, ele soube conservar o que havia de bom. Veja bem, conservar o que havia de bom. Na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida, aperfeiçoando. Está vendo o resumo da lição? E agora vem o que nós devemos fazer agora, em relação à lição. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, abraçar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, meditar na palavra do Senhor, cumprir a palavra, esconder a palavra no coração, acolher a palavra nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas vontades, adequar. Muitas vezes, por causa da nossa natureza humana, nós somos tentados a querer aquilo que Deus não quer, não é? Então, esse é o nosso processo de vida, esse é o processo de santidade, é renúncia, né? É entregar a nossa vontade nas mãos de Deus, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas, não é? Tem aquele hino, toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, não é? Hoje habita no meu ser, enche-me do teu, não é? Isso é a verdadeira
é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é só de falar línguas estranhas, marchar, pular. Veja bem, veja aí um exemplo de legalista do século XXI. Aquele crente que marcha, pula, tá uma bênção na igreja, mas na sua conduta é só a graça. Não, tem que ser avivado. O avivamento é quando guarda a palavra no coração. É quando procura aumentar em comunhão com Deus. Glória a Deus. Bem, irmãos, e aqui eu termino, né, dizendo a vocês bons estudos, né, que você que é professor, professora, tem uma aula maravilhosa nas suas congregações. Que o Espírito Santo possa usar cada um de vocês para cada aluno. E assim, né, que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.